Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360. Você sabe, sempre aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Os desafios da volta às aulas. Sim, tem gente que já voltou, inclusive, tá? Ela é gradual, depende da instituição, depende da rede, depende, inclusive, do estado. Mas nos atendo aqui ao Rio Grande do Sul, tem gente que já voltou, tem gente que vai voltar agora, depois do carnaval, né? E o Visão 360 vai falar justamente sobre estes desafios. Como a comunidade escolar pode ajudar crianças e adolescentes a retomar a rotina de forma mais tranquila. E aqui, o mais tranquila é para todo mundo, tá? Para o aluno, para os professores, para as famílias. Qual o papel dos pais e dos educadores após um período de férias marcado por horários flexíveis e mais tempo de lazer? Digamos que até um tanto de indisciplina. A transição para disciplina do ano letivo pode gerar resistência, até ansiedade, dificuldades de adaptação. E qual a melhor estratégia para reestabelecer horários e hábitos, como equilibrar organização, estímulo e bem-estar? Para falarmos sobre orientações pedagógicas, compartilharmos experiências, o Visão 360 recebe Benhur Rezende, professor e diretor de escola pública. Benhur, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Glauco, é um prazer estar contigo, para a gente trocar um pouco de ideia sobre a volta às aulas. Vai ser, acho que com certeza será um bate-papo muito importante e muito interessante para os nossos pais e alunos. Tá com saudade? Tô muito. Eu brinco com o meu filho, tá com saudade da aula? Ele diz, não. Mas a gente sabe que este momento é muito importante, justamente essa transição da volta à disciplina. Em seguidinho esse assunto e antes o Momento 360. Forças dos Estados Unidos bombardearam 13 embarcações na noite de segunda-feira, resultando em 11 mortes. Segundo o governo norte-americano, os alvos estariam ligados ao narcotráfico e a organizações classificadas como terroristas. Os ataques ocorreram no Pacífico Oriental e no Caribe. Autoridades não divulgaram a localização exata nem a identidade dos mortos. A ofensiva integra uma série de ações iniciadas em 2025 e é alvo de críticas internacionais. A Receita Federal admitiu falhas no acesso a dados fiscais de ministros do STF e parentes. O caso é investigado pela Polícia Federal e tramita sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Mandados de busca foram cumpridos em 3 estados sem prisões. A Receita afirma que abriu auditoria interna e reforçou controles desde 2023. O episódio envolve possível quebra de sigilo fiscal ligada ao inquérito das fake news. E as novas tarifas do transporte coletivo e dos táxis entram em vigor na quinta-feira, nesta quinta em Porto Alegre. A passagem de ônibus passa a custar R$ 5,30, com reajuste baseado na inflação e na reoneração da folha. Segundo a Prefeitura, mesmo com o aumento, o valor segue abaixo da tarifa técnica estimada. A Prefeitura ainda prevê um aporte de R$ 250 milhões em subsídios para manter o equilíbrio do sistema. Já os táxis terão correção de 4,26%. Portanto,
preparem os bolsos. Um ano está começando, quem tem filho em idade escolar também sabe do gasto com material escolar. Enfim, faz parte da rotina, né? Intervalo. Em seguida, voltamos para falar de rotina, da volta às aulas, que é preciso uma readequação na vida de educadores, de estudantes e, por que não, das famílias. É rapidinho, a gente já volta. Tá pronto para volta às aulas? Ou já voltou de repente? Alguém da família, filho, neto, sobrinho? Bom, este é o assunto do Visão 360. Estamos recebendo o Benhur Rezende, professor e diretor de escola pública, para abordarmos justamente de forma prática este momento de início de ano, de volta às aulas depois de um período de férias, de um tanto de indisciplina. Em primeiro lugar, para que a gente conheça um pouco mais quem é Benhur Rezende, qual é a escola que ele atua. Sou professor na rede pública estadual há 2 décadas, gestor escolar há 1 década. Eu sempre fui professor na cidade de Cachoeirinha e também gestor lá na cidade de Cachoeirinha, um espaço periférico e com uma certa necessidade de... Fugiu o termo. Desculpa. Não, pode. Com uma certa dificuldade social nesse espaço escolar. É um local de vulnerabilidade. De vulnerabilidade, perfeito. E nesse local há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos. 20 anos. Sim, mas como gestor há 10. Isso, sim. Exatamente. Bom, conhece, logicamente, a fundo a questão e fala aqui alguém que é filho de professor aposentado agora, mas ex-diretora de escola pública e que eu lembro muito bem as dificuldades de trabalhar tanto em casa, porque essas pessoas, assim como o Benhur, essas pessoas que são abnegadas, elas trabalham na escola e quando chegam em casa não desgrudam. Hoje, com o advento de celular, com WhatsApp, enfim, permanecem mais ainda do que antigamente trabalhando em casa. E este é um momento em que as famílias, elas retomam a rotina e não se preparam muitas vezes. É um negócio que acontece de forma abrupta. O que vocês percebem, no caso lá da sua escola, essa volta? Nessa comunidade, eu imagino que muita gente esteja torcendo para voltar às aulas, porque muitas vezes é a fonte da refeição, está ali, né? A socialização, o melhor local é aquele. As famílias, muitas vezes, não têm nem com quem deixar os filhos. A escola é a alternativa. É assim? Exatamente isso, Glauco. Existem algumas particularidades nesse espaço geográfico e em alguns espaços periféricos, que a escola ela tem uma continuidade física. O que eu quero dizer com isso? Não existe como tu fechar essa escola permanentemente, lá, os espaços de lazer e desportivos dessa escola, eles precisam manter abertos para te manter as crianças fora de outros espaços, né, que não são recomendáveis para crianças e adolescentes. Isso por si só já faz com que esse espaço ele se torne permanente em comunidades. Então, o que acontece? A escola aberta, né, as crianças vão lá, jogam futebol, jogam vôlei, né, a nossa parte em particular tem um espaço desportivo ele bem interessante. Tu tem uma sensação para essas famílias que existe esta continuidade. Então, a escola, ela não fechou. Né? Tu traz também uma outra particularidade, que aí existe um pensamento já de política pública, que é a questão da alimentação permanente. Então, esses espaços escolares periféricos, geralmente eles são os espaços onde um grande número de famílias vai lá para se alimentar, vai lá para ter as 3 refeições e tudo mais, né? Então, existe esse recorte também dentro do espaço escolar. Em relação aos momentos de estudo, ou como tu bem colocaste,
os momentos disciplinares, aí sim a gente tem um atravessamento familiar, que muitas vezes ele não acontece porque tu não desligou desse espaço escolar, né? Então, é um espaço que ele permaneceu ali ativo, orgânico, né? Porque as crianças vão, jogam, fazem o seu esporte, ele está vivo. Onde é que está meu filho? Está na escola. Né? Mas, efetivamente, o espaço que é de disciplina, de estudo, a escola como essa organização, digamos assim, institucional, quando ela volta a existir, ela traz, sim, alguns transtornos das relações, né? Relação escola com o aluno, professores com a escola, professores com os alunos. Isso demanda um tempo de adaptação. Então, a gente... Sim, não, eu queria, aproveitando esse gancho, vocês trabalham com crianças e adolescentes? E adolescentes. Vocês notam diferença no comportamento nesse retorno ou não? Sim. Sim. De que tipo? Assim, hoje a gente tem, para mim, duas causas que elas são responsáveis ou corresponsáveis junto com a família para esse distanciamento escola, aluno ou escola e comunidade escolar. Uma dessas grandes causas são as questões de deficiências, as questões de transtorno, as questões de saúde mental. Né? Que hoje a gente consegue observar, a medicina ela tem já uma eficácia em relação a isso, mas elas são... além de visíveis, elas são corresponsáveis aí nas dinâmicas escolares. Essa é uma das causas. A segunda grande causa é a tecnologia, né? É o vício na tecnologia. Existe até um termo que agora eu não vou me lembrar, que fala muito sobre isso, né? Então, dentro desses espaços escolares, que tem uma legislação, a Lei 15.100 de 2025, que proíbe a utilização de aparelhos eletrônicos, salvo para momentos pedagógicos, quando tu tem o retorno, tu tem que fazer a desintoxicação digital, isso é... isso é difícil, Nossa, né? Eu fico imaginando. E está comprovado isso, desculpe lhe interromper, está comprovado tanto que agora existe um movimento de países querendo limitar o acesso de menores de idade às plataformas, né? Às grandes big techs. Há um movimento para que haja uma disciplina do ponto de vista do acesso, né? Mas, assim, no comportamento está comprovado, né? Que os menores de idade, principalmente crianças, ficam irritados porque não tem aquela rotina de estar com o celular na mão, que é o que acontece muitas vezes nas férias. Elas ficam indisciplinadas e isso gera um problema dentro do contexto. É complicado isso aí, viu? Para mim, hoje é o maior desafio nos espaços escolares é a gente conseguir... mesmo que tu não tenha a utilização lá do aparelho de forma formal numa sala de aula, mas é fazer com que o adolescente e até, por que não, a criança, consiga desvincular ou, melhor dizendo, consiga estabelecer um nível de concentração num humano que está ali para fazer a sua escolarização, né, para ajudar no seu processo educativo. Então, assim, grande desafio dos professores. Né? E quanto a isso, qual é a forma de agir de uma gestão junto aos professores para dar orientações? Olha, tem que ser assim, não pode ser assim, tem que ser assado, não pode ser... Como é que vocês fazem? Né? É reuniões, é uma preparação especial ou não tem? A gente tem feito sistematicamente reuniões, né? E, na verdade, essas reuniões elas são muito mais para a gente tentar encontrar caminhos, né? Para que a gente diminua essa necessidade, né? Veja bem, a lei ela proíbe a utilização, mas ela não normatiza
o que tu faz quando, por exemplo, recolhe o celular. Né? Sim. Não existe uma normatização. Né? Bom, descumpriu a lei, tu entrega para quem? Né? Então, as escolas elas vão desenvolvendo protocolos em relação a isso. Chama os pais, conversa com os pais, mas muitas vezes os pais também não compreendem, né? Vão te dizer assim, Glauco, eu recolhi o telefone do teu menino e, enfim, por estar descumprindo a lei e tudo mais, mas daí tu vai me dizer o seguinte, não, olha só, Benhur, ele precisa para sair para o trabalho, ele precisa para controlar a mãe que está doente, né? Então, a gente hoje carece, quando eu digo a gente escola, carece de uma normatização. O que se faz, né? Por outro lado, a gente tem desenvolvido também maneiras ou atalhos pedagógicos para o uso do aparelho eletrônico, porque não tem como desassociar mais esta relação tecnologia e educação. Né? A gente precisa, assim, se entender enquanto educador como intermediário disso. E aí também vem um outro problema, aí é um problema geracional, né? do sujeito que é mais velho, não acostumado com a tecnologia, ou ser acostumado, não entendedor o bastante da tecnologia, versus aquele sujeito que já nasceu com a tecnologia na mão. Então, também é um outro problema que ele é, do ponto de vista da gestão escolar, talvez um grande desafio, assim, porque tu tem que lá dizer para o professor, não, olha só, nós podemos pegar tecnologias ativas e trazer para dentro da sala de aula, de maneira a gente não cansar mais essa criança, não entrar mais em processos estressantes com os adolescentes, até mesmo com as crianças, né? Mas, como toda profissão, né, vai ter resistência, vai ter falta de conhecimento, falta de informação em relação à tecnologia, e acaba que isso realmente é um grande choque dentro do espaço escolar. Deixa eu te perguntar, aproveitar que esses 10 anos como gestor, mas 20 anos já trabalhando nesse contexto, já viu muita transformação, muita mudança nesse cenário. E o que se fala hoje é de uma certa insubordinação, desrespeito à hierarquia. O nosso estudante de hoje, ele não respeita a autoridade, por exemplo, do professor na sala de aula, do diretor, da tia, do sói, enfim, às vezes leva às últimas consequências. Você notou que isso tem sido uma realidade? Quer dizer, as gerações elas vão se sucedendo e está cada vez mais difícil manter o controle? Glauco, eu penso assim, que esses desafios eles sempre existiram, os desafios disciplinares e principalmente essa relação educação e controle, né? A gente tem uma mudança significativa na sociedade, né, como um todo, né? E a escola geralmente é o primeiro lugar onde isso afeta, né? A escola é o primeiro lugar onde a gente vai ver essas coisas elas se sobressaírem, né? Principalmente nas questões comportamentais. Sim, né? A resposta para a tua pergunta é sim, mas todo mundo mudou nesse contexto. As relações elas mudaram neste contexto. Né? As próprias relações disciplinares elas estão diferentes dentro da sociedade brasileira ou da sociedade mundial, como a gente quiser ver, né? Mas pensando nesse microcosmo que é a sociedade brasileira em relação à sociedade mundial, existe muita mudança. E aí a escola ela é um espaço de encontro geracional. Então, assim, nós vamos encontrar lá o dinossauro, professor, entre aspas, aí,
E o sujeito da geração Z, uma outra perspectiva de mundo, com uma outra forma de ver o mundo. Eu tenho um exemplo que ele é muito, eu acho ele sensacional, assim, do ponto de vista socioantropológico. Na minha escola o sinal é sonoro. Sim. Então toca uma música para troca de períodos. Mas o que chama muito a atenção, que quase nunca a música que toca é a música dos alunos. Geralmente é a música dos professores. Né? Aí tu imagina esse choque, tá tocando Beatles, né? E o sujeito quer ouvir o Racionais. Né? Então, assim, penso, isso talvez, eu não sou uma ilha nesse pensamento pedagógico, mas eu acho que a gente precisa encontrar o caminho do meio. Né? A gente precisa encontrar um lugar onde professores e alunos consigam voltar a comunicar. Eu acho que é o primeiro passo. Comunicando, a gente estabelece relações de respeito. Né? E aqui eu acho que cabe, inclusive, mencionar, eu sou de uma geração anterior, e era a época do não pode absolutamente nada. O professor era autoridade, mas impunha tudo. Exatamente. E a gente ficava naquelas... Não, só um pouquinho. Não tem só um pouquinho. É isso aí e pronto. Claro que já não era mais a época da palmatória, enfim. Então, para ver que nós estamos num processo realmente que está mudando muitas coisas. Mas nem 8, nem 80. É preciso ter autoridade, mas é preciso ter a participação. É preciso ouvir mais o estudante, né? Ele tem muito a dizer... e o ambiente pode ser melhor para todo mundo, porque eu imagino que lá naquela época minha, quando o professor impunha tudo, eu não sei nem se para ele era tão bom aquilo, porque ele não conseguia ter uma troca com os alunos tão interessante assim, porque a gente tinha medo. A gente tinha medo do professor, né? E não pode ser assim, não pode ser uma relação de medo, tem que ser uma relação de aprendizado e muitas vezes de parceria, ou na grande parte das vezes de parceria, porque não é uma relação unilateral, né? Mas, enfim, é só uma coisa que me veio aqui agora e a respeito dessa... Porque muita gente fala o seguinte, os professores não são mais respeitados. Não, calma, acho que não é regra, mas, em alguns casos, é preciso ter um pouco mais de rigor, e isso depende do contexto. Exatamente. Inclusive do local em que está inserido, a comunidade, enfim, uma série de discussões. E aí entra a questão família. Porque muita gente delega para a escola aquilo que deveria já surgir lá na família, a educação básica, principal. Não, está na escola, a escola que ensine. Vocês percebem isso, que tem famílias que delegam esse poder de educar os filhos? É o processo, é o mesmo processo. Esse conceito de família, ele é um conceito que em alguns espaços ele mudou. Né? Talvez hoje o aparelho celular ele faça mais parte de algumas famílias do que o próprio ente desta família. Né? Quando eu falo o aparelho, não a substituição do afeto, às vezes sim, tá? Mas a substituição daquela presença por um aparelho eletrônico. E isso não tem como não reverberar dentro do espaço escolar. Né? Tem uma outra situação que a gente também a gente tem se debruçado muito sobre isso. Por que as famílias não assumem seus filhos e têm por razão culpar a escola por eventuais deslizes dos seus filhos. Né? Exemplo prático, assim, a gente tem, em média, em cada escola, no mínimo 6 chamadas para a família. Pré-conselho, depois vai buscar o boletim, isso a cada trimestre. Né? Então, no mínimo 6 vezes, né, tu tem que ir até a escola, um familiar, pai, mãe, irmão mais velho, enfim, quem puder lá, ou conseguir se responsabilizar por essa criança, por esse adolescente. O que é muito comum? Um ato infracional, chamei a família.
vamos conversar, tal, a família apareceu. Aí tu vai olhar nos registros, aí a família diz, não, porque vocês são culpados, porque trata o meu filho assim, trata o meu filho assado, né? Meu filho chega em casa constantemente reclamando. Aí tu vai olhar nos registros, tu vê, pô, mas o senhor nunca veio aqui conversar comigo. Nunca apareceu? Nunca apareceu. Agora que foi necessário, enfim, né? Porque tu pode ter aí um outro tipo de responsabilização, tu tá aqui me cobrando, né? Então tem isso, assim, pensar o espaço escolar como mérito depósito, isso também é uma realidade em determinados locais, né? Por não... Né? E aí... Desculpa o parênteses dentro do parênteses, mas também eu volto lá no início do nosso papo, Glauco, que é as questões ali da tecnologia. Porque por muitas vezes as pessoas acham que a tecnologia ela substitui a tecnologia humana, né? Então assim, hoje eu tenho tratado muito o meu professor, não desumanizando, mas ele como uma tecnologia de ponta. A gente precisa olhar para o professor como este sujeito extremamente tecnológico, lá dentro do seu conhecimento, dentro da sua sensibilidade, dentro das suas capacidades, e não supervalorizar, né, a digitalização do conhecimento. Isso é uma coisa que para mim ela é muito clara. Mas está assim, conseguindo, né? isso? Tem sido bem difícil. Até entre os nossos pares. Por quê? Porque a gente não se reconhece, a gente não tem se reconhecido mais. E aí talvez a grande diferença lá daquele nosso professor da antiga, super respeitado, super disciplinador, porque ele se reconhecia como tal. Mas eu acho que o externo não reconhece mais o professor hoje, claro. Infelizmente. E isso, né, se reflete na própria comunidade, né? O professor já não se dá o valor que deveria dar também. Verdade. Infelizmente, porque é onde tudo começa. E aqui a gente vai ressaltar algo que eu já falei, entrevistando professores aqui. Eu duvido alguém que não lembre de um professor, de uma professora que ajudou a fazer o alicerce daquilo que você é hoje. Todo mundo lembra. Todo mundo lembra. E não é só por uma questão de, porque eu era criança. Não, é porque agregou, é porque fez a diferença, é porque ajudou a botar tijolos importantes nessa estrutura, né? É porque é aquilo que eu te falei, a tecnologia que se tinha e se tem à disposição na construção do outro. Tal qual a tecnologia do afeto, né? A gente pode até pensar nesse conceito, que a gente nasce lá com a mãe da gente, tua mãe professora, quando te teve, assim, tem toda aquela tecnologia do cuidado, do trocar a fralda, do Glauco, do ensinar os primeiros passos, do ensinar o beabá para o Glauco. Olha o quanto de inteligência é imprimido nisso para construir o outro. E a gente hoje troca toda essa tecnologia por algo digitalizado, por algo que muitas vezes é inventado, é falseado, né? Então, enfim, e nós professores, e aí tu traz, eu acho que talvez um dos maiores pontos, assim, é a questão da autoestima do professor. Né? Está muito afetado. Está muito afetado. É lamentável isso. É lamentável quando o sujeito ele se olha no espelho e não se sente, né? Eu não sou, eu quero fazer qualquer outra coisa, né? E aí, assim, às vezes a gente poderia entrar em questões econômicas, por exemplo, que não é o caso, porque aí eu sou de uma geração que ainda acredita que ser professor é vocação. Mas é vocação e é a questão de ser apaixonado, de ser vocacionado, sim, mas é uma questão de ser resiliente, talvez, né? Resiliente, porque esse negócio de acreditar é resiliência, entendeu? Resiliente. Porque não há luz no fim do túnel, infelizmente, mas acreditam que sim, há uma luz e tem que apontar para
para aquele futuro lá. Exatamente. Tomara. Mas assim, eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo, né? Mais inteligência artificial e menos valorização natural de quem nos dá todo esse suporte. É muito triste isso. Eu vou pedir permissão para o Benhur, professor Benhur Rezende, professor e diretor de escola pública aqui da região metropolitana, Cachoeirinha, né? Isso. Dá para dizer o nome da escola? Oswaldo Camargo. Oswaldo Camargo, pois ele está nos dando um auxílio muito importante nessa volta à rotina pós-férias. Como que ele está encarando essa realidade? Daqui a pouco eu quero explorar um pouco mais da questão prática. Por exemplo, não é só frequentar a escola, é a questão do dever de casa. Você pensa que tem muita família que fica lá fiscalizando, olhando, cobrando o próprio filho, sobrinho, neto, está fazendo os temas, muitas vezes larga. E é uma hora que é muito importante, que é justamente estudar na escola e estudar em casa, porque esse conhecimento fica. Mas, enfim, vamos fazer um intervalo, eu lhe convido para o próximo bloco a gente discutir um pouco mais isso aqui no Visão 360. Não perca, a gente já volta rapidinho. A dura missão da volta à rotina, quando o assunto é escola, é ensino, depois das férias. E aqui eu estou falando de toda essa mudança para pais, famílias de uma forma geral, alunos, logicamente, e professores. Por isso recebemos o professor, diretor de escola pública, Benhur Rezende. Nós estávamos comentando no bloco anterior sobre essa dificuldade do ponto de vista social que nós temos hoje, que é a tecnologia interferir muito no processo educacional, é as famílias delegarem a educação para as escolas e não fazerem o próprio papel dentro de casa. E aí tem toda uma série de necessidades que é preciso readequar. Por exemplo, fazer os temas. O tema de casa, que é uma coisa frequente, é rotineira da escola, mas que nessa volta também é muito complicado. Atualmente, eu não sei qual é a rotina, por isso que eu vou lhe perguntar. É frequente o aluno levar para casa tema, fazer em casa a continuação daquele processo educacional ou não? Sim. Ainda é uma metodologia educacional que a gente entende como eficaz. O que ocorre nos dias de hoje? A negligência. Tu provavelmente é do tempo que a tua mãe fiscalizava os teus cadernos. Com horários. Não, com horários. Do horário tal ao horário tal, é obrigado a estudar, fazer os temas. E depois vinha revisar. Perfeito. Quer dizer, isso é outra época e lembrando, minha mãe era professora. Eu venho de uma realidade um pouco diferente, de mãe e pai analfabetos. Veja, olha só. Mesmo dentro desse espectro social, existia uma exigência de rotina. Então, isso é educação. Isso é educação. Isso é Perfeito. educação. Sabe por quê? Porque a mãe e o pai, eles serem analfabetos, não quer dizer que eles não eram educados e não queriam educar. Exato. Isso é maravilhoso, é sensacional. E aí, assim, lembrança afetiva da minha mãe. Minha mãe, eu pegava o meu caderno, né, e lá, de novo, aquela tecnologia que a gente estava falando do afeto, começava que a minha mãe encapava todos os meus cadernos. Ficavam impecáveis, era sensacional essa relação de afeto. E depois, durante o meu ano escolar, a minha mãe, ela abria os meus cadernos, no alto da sua sabedoria, e dizia, olha só, tem orelha de burro. Orelha de burro? De burro, quando dobrava a folhinha. Dobrava a folhinha lá do caderno, né? Então, deste processo de pessoas que não tinham o letramento, mas a educação, o processo de escolarização, ele era de extrema importância, no meu caso de emancipação, né? Então,
Era quando o desejo do teu familiar que tu não fosse igual, que tu fosse diferente, né? A gente já tinha esses processos de cuidado, porque seria muito fácil para eles olharem e dizer, não, olha só, tá indo, tá frequentando, ninguém me chamou, tá tudo certo. Não, tinha essa preocupação, foi criando um hábito, e esse hábito ele passa a ser geracional. Né? Então, lá com as minhas filhas, que já tiveram uma outra realidade, né? Tudo, eu já passo a criar rotina, a fiscalizar e tudo mais. O pai Benhur é muito exigente em cumprimento de horários também, ou não? Eu sou avô já, né, Grão? Ah, já é avô. Eu tenho uma filha psicóloga de 30 e outra filha de 27 da área da saúde também. E como é que era para exigir essa questão da disciplina? Cobrava horário? Muito. Eu sempre fui muito... Hoje assim, né? Hoje eu entendo que eu fui muito inflexível em questões escolares e depois em questões comportamentais, assim, né? Do que se admite e do que não se admite. Mas isso a gente vê com o tempo depois, né? Quando amadurece mais. Exatamente, né? Hoje, nessa posição de avô, embora meu neto tenha 3 anos, eu sei que eu sou um sujeito mais flexível, assim, que a cobrança que eu fiz nas minhas meninas, na Betina e na Marcele, no Benício ela vai ser diferente, ela seria diferente. Sim, né? Embora a mãe dele ainda traz... Isso é uma coisa muito interessante, assim, que a gente está falando de famílias, mas a minha filha Betina, ela traz esse resquício hereditário social para dentro da criação do filho dela. Então ela e o pai do Benício, o Benício não usa telas, em hipótese alguma, o Benício tem regramento para dormir, vai para a escolinha, né? Coisas que parecem ser normal. Né? Se tu me permitires, eu tenho, assim, a gente hoje, na periferia, a gente vive um problema, que é os jogos dentro do celular. Sim, não basta estar na tela, ainda tem os jogos. Tem os jogos. E esses jogos, alguns causam alguns problemas dentro do ambiente escolar, porque alguns jogos eles são de agressividade, né? Então a gente tem jogos que nos relembram lá o Columbine, por exemplo. Né? Então isso tem um reflexo na escola. Né? A sociedade precisa entender isso. Então assim, tu tá me perguntando sobre fiscalização de tema, mas as famílias não fiscalizam o conteúdo que é visto dentro do celular dos sujeitos. Então, isso, por si só... Né? E aqui é interessante, desculpa só lhe interromper, nós estamos falando de uma comunidade, de uma escola pública, de uma comunidade, de repente, num ambiente de vulnerabilidade, mas este é um problema que afeta todas as famílias. Exatamente. Mais ou menos, tanto que se fala em regulamentações, logicamente a legislação ela tem que ser aprimorada, as próprias empresas, Big Techs, elas vão ter que entrar num acordo com as autoridades, mas ressaltando, isso afeta a sua comunidade e afeta a classe A, que tem o filho em escola particular, sim, também. Exatamente. Essa é a verdade. Isso. Enfim, então, quando a gente pensa nessas famílias que não têm gerência aí nos processos do dia a dia ali, da organização do telefone celular, né? Porque hoje, assim, a gente já sabe que tem uma série de mecanismos que eles podem te ajudar, né? Bloqueadores, né? Mas, de novo, eu vou insistir contigo na questão, nada funciona mais do que a tecnologia humana. Fulano, dá o celular aqui, acabou a brincadeira. Vamos abrir os cadernos, vamos fazer as lições, vamos lá revisada, né? Esse é um hábito que os professores entendem que se perdeu. Muito. Existe uma insistência, e aí sim, ela é ok, ela é benéfica, ela é pedagógica, que é de manter
o dever de casa, de manter os processos de pesquisa, né? Para que o próprio processo cognitivo ele não se perca na digitalização, que é um outro problema que se vê hoje, assim, né? O que acontece, assim, né? Um aluno do ensino médio, a gente sabe que para te prestar um vestibular, para te furar a bolha, tu tem que ter lá um nível de leitura razoável para que tu possa prestar um vestibular na URGS, prestar um Enem, né, com alguma possibilidade de competição. E tu precisa, de novo, da tecnologia, de uma outra tecnologia que não é digital, né? Ela é física, ela é analógica, que é o livro, que tu precisa sentar, precisa ler, que tu precisa botar os teus processos cognitivos em movimento. O celular, ele tem nos barrado. E hoje, assim, né? Vamos lá. Inteligência artificial, hoje, penso que ela, em determinadas faixas etárias, ela dá medo de aterrorizar um pai, de aterrorizar um professor. Porque ela é capaz de fazer coisas como cálculos simples a cálculos complexos por ti, né? De redações simples a livros científicos. Então, tu imagina todas essas possibilidades na mão de um jovem, de um adolescente, sem a intermediação do adulto, ou, se não, só com a intermediação de um professor, né, que ainda, fazendo a nossa meia-culpa, a gente ainda briga com a tecnologia, porque a gente sempre está atrás. É verdade. Não? Assim... O exemplo do carro, eu não sei quem veio aqui e deu esse exemplo. Para mim, o carro é muito bom. Quando ele é mal utilizado, ele é muito ruim. A tecnologia ela é muito boa. Quando é mal utilizado, é muito ruim. Então, não é raro, por exemplo, pegar o meu filho fazendo o tema e consultando. Não, aí também não, né? Consultar a inteligência artificial ou qualquer dispositivo buscador para fazer o tema, não vai ser legal. Mas aí entra o papel da tecnologia humana, né, de conhecimento, e exige um certo conhecimento, um bom senso dos pais em olhar e dizer assim, não, isso aqui não pode agora. E é isso que eu acho que o Benhur está querendo dizer, não há o controle das famílias. Exatamente. E isso, em última instância, é delegar todo o poder para a escola que se vire, entendeu? Qual é o futuro que nós podemos ter disso aí? Olha, Glauco, eu sou um otimista por natureza, assim. Eu acho que a gente vai chegar num bom termo. Acho que a gente vai conseguir chegar num acordo, família, tecnologias, professores, escola. O fato, para mim, que ele é de extrema relevância, é que a escola, de alguma maneira, ela precisa repensar o seu papel, né? Ela precisa repensar como ela está inserida nessa sociedade extremamente tecnológica e qual é o papel dela, né? E aí, assim, quando eu falo em repensar, é tornar esse espaço significativo para quem adentra ele, né? Então ele precisa ter significado para quando tu adentra ele e aqueles signos que são disponibilizados para ti, eles façam sentido na tua vida. Mas é um processo, né? Creio que é um sim. processo. E ele é um processo que ele é lento, né? E a gente tem um problema, um problema de ordem nacional, que ele deixa este processo um pouco mais lento, porque nós temos cada vez menos jovens querendo ser professor. E isto tem um impacto absurdo dentro do espaço escolar, né? Se eu não trago o jovem para dentro, com sua expertise, com seu conhecimento, como transformar este espaço? Não, é um desafio à parte, À sem parte, dúvida nenhuma. com certeza. Sem dúvida nenhuma. Professor,
Estamos conversando com o professor e diretor de escola pública, Benhur Rezende. Se a gente pudesse dar conselhos para as famílias nessa volta à rotina, eu repito, quem não voltou vai voltar em seguidinho agora, porque dizem que o ano começa depois do carnaval, né? Então, está começando. O que poderia ser dito para essas famílias, para tentar ser o algodão entre os cristais, assim, de minimizar qualquer tipo de choque? Está dentro da tua pergunta a resposta. Criação de rotinas. Né? Criação de rotinas e rotinas que possam dialogar com o momento tecnológico dos sujeitos, que possam dialogar, né, com aqueles espaços de afeto que precisa ter, né? Eu acredito que para se fazer educação, né, a gente precisa criar espaços de aderência, não de dissonância, não de separação. Então, assim, vai lá, ao invés de brigar com o sujeito, não, vamos sentar, vamos conversar, eu vou te explicar a necessidade. Isso é muito importante, porque tem muito pai que até tenta fazer esse papel de educador, tenta, que eu digo, já vão entender por quê, tenta fazer esse papel de educador, mas ele é tão repressivo. Exato. E ele reage tão bruscamente que o filho, aquilo causa uma repulsa. Exato. Não é processo educativo, é medo, é imposição, e o jovem não gosta disso. O jovem, ele inclusive, não só não gosta, como ele desafia a autoridade. Então eu acho que esse recado é muito importante que o senhor está passando. Eu acho que é isso, assim, é tentar encontrar, né, um caminho, e volto de novo ao caminho do meio, que me parece sempre o mais interessante, caminho que possa dialogar entre tudo que acontece na vida do jovem, sobretudo, né, Glauco, pensando nesses jovens que existe um impacto emocional na vida dos jovens. Nós aqui conversávamos antes, né? No nosso caso, nós temos pandemia e enchente. O impacto emocional na vida desses sujeitos, se nós adultos já tem um impacto absurdo, quem dirá na vida dos jovens e das crianças. Então, tentar encontrar este caminho e exercitar isso, porque não é uma coisa que ela vai acontecer do dia para a noite. De novo, é um exercício, né? Desculpa, mais um complemento, e aqui com uma experiência de pai. Não adianta exigir num dia e aquilo passar depois um baita no período. Não, é exercício também para os pais. Exatamente. Ir lá, participar sempre que possível. Eu muitas vezes participava mesmo sem entender, porque, convenhamos, né? Tem muita coisa que eu não lembro mais, e a própria língua portuguesa, só para dar, mudou muita coisa. Mas eu tentava, e ainda tento, de alguma forma, participar. Dialogar, pelo menos. Está difícil isso aí, quem sabe procurando ajuda. Entendeu? Essa coisa da participação. Mas não pode ser 1 semana e 3 não. 1 semana e 3 não. Tem que ser todo momento. É o exercício que a gente tem que desenvolver. E quando eu falo eu falo nós como essa sociedade imediatista, né? Um todo, assim, né? E aí, de novo, como não é a participação ou a não participação, ela não é exclusividade de uma camada social ou de outra. Ela precisa ser desenvolvida por todas. Todas as camadas sociais, elas precisam novamente olhar para esse objeto chamado família, né? Lembrar que base familiar, ela é o afeto, né? E quando eu falo na tecnologia do afeto, eu não falo na permissividade, né? Porque aquela bronca, aquele castigo também é afeto. Sim. Né? Quando a utilização desta tecnologia na construção de um ser humano. E aí com certeza, de novo, como lá no nosso início, vai reverberar no chão da escola. Se a gente retomar, né, essas possibilidades aí E não é saudosismo, Glauco, isso é uma coisa que também eu tenho feito muitas reflexões, não é saudosismo de um mundo que possivelmente não existirá mais. É sim uma adequação
para esse mundo que é dado hoje. De novo, vou voltar lá na senhora sua mãe. Aquela tecnologia daquela professora, ela é verdadeira até hoje, cara. Não mudou. Não mudou. Se aumentou, eu não sei qual era a cátedra da tua mãe, mas assim, talvez tenha mudado as regras de alguma coisa, talvez tenha alargado o campo de estudo de determinadas coisas. Mas aquela tecnologia que foi imprimida por ela, para letrar alguém, para ensinar alguém, ela não mudou. Estamos falando de herança. Exato. Tudo que a gente fizer pelos nossos filhos é herança que fica não mensurável aqui, mas um valor muito maior. Que bom papo, quero agradecer muito a participação do Benhur Rezende, professor, diretor de escola pública, que tem essa visão a partir de alguém que convive numa comunidade com vulnerabilidade, mas que serve para todos. Ele com os desafios muito próprios, mas cada família com seus desafios, mesmo tendo filhos em escolas privadas, pagando altas mensalidades. A responsabilidade é igual para todo mundo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui e bom retorno à rotina. Muito obrigado, Glauco. Prazer estar contigo. Eu que sou grande fã da tua pessoa. Muito obrigado. Foi uma honra mesmo. Muito obrigado. Trocar Portas essas ideias sempre abertas contigo. para falarmos de educação, Obrigado, que deve Glauco. ser sempre prioridade. E assim chegamos ao fim do Visão 360 de hoje, sempre falando assuntos de nosso interesse, da nossa rotina, por exemplo, a volta às aulas. Que seja um bom início de ano, se é que é assim, né? Todo mundo diz que começa depois do Carnaval. Visão 360 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.